Olá, eu vou falar hoje sobre esse movimento que derrete a cada dia, chamado MBL, que se diz liberal e não passa de um bando de tucaninhos arrogantes, mentirosos e que foram mordidos pela mosca azul e só pensam hoje em dia no seu projeto de poder. Alguns acham que é besteira perder tempo falando deles, que já estão enterrados mesmo. Aliás, eu fiz uma pesquisa com mais de 30 mil votos e a maioria espera que eles acabem no anonimato, se não candidatos pelo PSOL, que parece um futuro, inclusive, adequado para muitos ali, né? E eu concordo em parte, é acender vela para defunto, mas por outro lado eu sempre gostei de usar esses exemplos para esclarecer algumas coisas. Eu sempre bati em petista, eu sempre bati em olavista radical e eu não vou me furtar então de expor aqui o jogo sujo dessa turminha decadente, né? O Mamãe Caguei fez um novo vídeo, né, fazendo assim, coçando o dedo, muito engraçadinho, muito brincalhão. É um medíocre, é um sujeito que subiu na vida, entre aspas, né, indo mamar em tetas públicas, isso que eles chamam de sucesso, se tornando deputado estadual graças àquelas projeções que ele conseguia lá, provocando a turma da extrema esquerda, que hoje em dia ele está de mãos dadas, né, para poder derrubar o governo terrível. E ele acha que aponta ali um monte de contradição minha e tudo mais, umas coisas bem engraçadinhas, né? E o mais curioso nessa história lamentável toda é que ele usa mensagens minhas de coisa de um ano atrás contra Eduardo Bolsonaro e companhia, como se isso provasse alguma coisa além da minha imparcialidade, né? Então vamos aproveitar essa ocasião para deixar claro aqui uma coisa. Primeiro, eu bati muito de frente com essa turma bolsonarista, né? E eu vi muitos métodos ali absurdos, né? Inclusive, nesse caso conhecido do Eduardo, difamação, né? Calúnia, ele tentando manchar minha reputação e minha credibilidade com base em mentiras sobre o meu passado. O que faz o Arthur Moledo Duval, Mamãe Falhei, né? Ele usa a mesma tática, só que de forma muito mais escancarada e suja. Ou seja, ele mostra que ele é pior do que o Eduardo Bolsonaro. Só isso. Né? Insinuando, inclusive, que eu sempre tive QI, né? Quem indica para mercado financeiro, fala que eu digo que sou milionário e tudo mais, coisa que eu nunca disse. Né? Então vamos esclarecer alguns pontos aqui. Né? Eu trabalhei no mercado financeiro muitos anos, 6 anos dos quais sob o comando de Paulo Guedes, né? E basta ele perguntar para o Paulo Guedes o que acha de mim. E o fato do meu pai ter sido do mercado financeiro, alguém que veio muito de baixo e obteve algum grau de sucesso no mercado financeiro, sempre foi uma espada sobre a minha cabeça, né? Sempre foi um problema para mim. Eu não entrei na empresa que eu entrei, que era o Paulo Guedes era sócio, por causa do meu pai, que aliás eles nem conheciam direito, e meu pai também não tinha proximidade alguma com eles. Pelo contrário, isso sempre foi um fator de desconfiança, né? Porque posso treinar o garoto, ele pode amanhã sair daqui e ir trabalhar na empresa do pai. Então isso sempre foi um problema para mim no mercado financeiro, assim como na minha vida toda, na questão do sucesso, no meio de comunicação, né? Nos veículos de comunicação e na mídia, nunca teve nada, zero de indicação, muito pelo contrário. Eu fui chamado para trabalhar no Globo, depois na Veja, que eram veículos antipetistas na época, né, ou plurais, e nada disso contou com nenhum tipo de ajuda. E pelo contrário, eu mantendo a minha postura independente, em alguns desses lugares isso aí gerou desconforto. Né? Vamos pensar que eu passei aqui pelo Globo, pela Veja, pela Isto É, pela revista Voto, e hoje estou empregado em vários veículos, ou seja, iniciativa privada, como a Jovem Pan, a Gazeta do Povo, o Jornal Zero Hora, ligado ao Grupo RBS, Notícias do Dia, em Santa Catarina, e sou presidente do Conselho do Instituto Liberal, esse que fala em nome do liberalismo e tem pluralidade, inclusive tem vários textos que metem o pau no governo e vários outros que elogiam. Como na própria Jovem Pan, onde eu participo de um programa que na minha bancada tem 2 colegas que batem bastante no governo. Imagina se fosse Jovem Pano, como a turminha do MBL brinca. Ou então, no Zero Hora, desnecessário dizer que eu sou uma voz muito minoritária ali em defesa do pensamento de direita, onde tem basicamente progressista.
e por aí vai. Ou seja, eu que trabalho na iniciativa privada desde sempre, que nunca quis competir a nada ligado a cargo público, e já fui convidado por vários, né? Eu que tenho camiseta com Partido Novo, porque eu acreditei no projeto, e até hoje acho que tem muitos pontos ali a serem elogiados, mas que tenho camiseta também com aquela mensagem de o Brasil é o meu partido, né? E cada hora um escolhe uma dessas camisetas para dizer que eu sou vendido, né? Porque justamente eu nunca estive de lado algum de forma cega, muito menos ligado a interesses pecuniários, como acontece com a turminha do MBL, que, aliás, precisa explicar, né, alguns eventos grandes que fizeram aí, com participação do João Dória, quem é que bancou isso tudo, né? Não foi só venda de ingresso, ao que alguns alegam, alguns de dentro. Aliás, temos visto aí gente que foi muito próxima da fundação do MBL, dormia na casa dos pais do Renan, né, e hoje em dia entregando podres e sendo bloqueado por Fernando Holliday, que diz que não é hora de atacar Rodrigo Maia, mas se precisar um dia, por interesse, o fará. Né? E por aí vai, dá entrevista hoje em dia para a Carta Capital e tudo mais. Né? Então, veja, de novo, é muito curioso que essa turminha tucana do MBL faça críticas de frente para um espelho. Né? Isso sempre foi a tática leninista, sempre foi a tática. Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho de como começou essa história, né, do racha com o MBL. Eles acham que eu mudei, né? Eu comecei a tecer algumas críticas, uma delas foi no programa Pânico, em relação ao Arthur Duval querer ser candidato à Prefeitura de São Paulo. E eu falei assim, tem que tomar cuidado para não usarem como trampolim essas coisas, né? Porque, afinal de contas, qual é a experiência administrativa que ele tem? Né? E depois, no programa Pra Cima Deles, eu falei do vídeo lá do MBL sobre o documentário, né, sobre o impeachment, do qual eu participei, fui convidado para dar o meu depoimento e elogiei o esforço dos garotos ali na época, né? E depois eu falei, eu não vi o filme, confesso que eu ainda não vi, então eu não sei comentar do ponto de vista estético, né? Mas eles realmente são amadores nessa área, então não acho que isso seja questão. E eu falava isso do lado do Josias Teófilo, que é tido como olavista. Pois bem, o Renan me ligou, me mandou áudio, passando pito, né, num tom assim bem típico daquele que mereceu o seu apelido de Dirceuzinho do MBL. Né? E quem você está pensando que é? Você quer ser querido por olavistas, que babaquice, não sei o quê. Eu falei assim, meu amigo, baixa o tom para falar comigo, não estou entendendo. E tudo isso eu tenho os áudios, né, mas não preciso expor, porque, enfim, se ele quiser, eu exponho. Mas não preciso, porque eu nunca fui desprovido de caráter, ao contrário deles, né? Então ali eu comecei a falar, olha, você está com um tom muito estranho, eu estou achando que críticas são merecidas a vocês, não estou achando que a postura de vocês é adequada, acho que vocês estão muito movidos aí por um projeto de poder, né, ambicioso, e eu estou preocupado com outra coisa, que é a pauta do país, né? Eu estou preocupado com o Brasil, que é o que sempre me moveu. Né? E aí eles começaram, então, quando rachou de vez, aquele grupo que a gente tinha junto com o André Asa, com o Alexandre Borges e outra turminha aí, um tanto esquisita, né, que mudou muito de postura também. O grupo rachou e eu comecei a denunciá-los com mais veemência em relação a esse projetinho de poder, que está claro e escancarado para todos, né? E eles começaram, então, a insinuar que eu era uma pessoa vendida, né? E uma acusação leviana, irresponsável, mentirosa e criminosa. E isso é que está incomodando eles, né? Porque eu estou realmente pensando em ir para um caminho que eu nunca fui. Eu nunca movi um processo judicial contra os olavistas bolsonaristas, eu nunca movi contra petistas, eu ganhei, mas eu nunca movi, e eu nunca movi contra eles, porque eu realmente tenho uma postura muito liberal e tolerante, ao contrário deles, né, e da esquerda em geral. Mas eu tenho me convencido que a Ana Paula Henkel, por exemplo, uma querida amiga, tem um ponto, é preciso freá-los, né, na justiça, porque essa turma é leviana, é irresponsável, é mentirosa, calunia, difama e por aí vai, né? Então, esse vídeo, esse texto que eu postei, né, falando, olha, alguém quer pro bono, né? Até porque eu não quero ficar gastando dinheiro, não. Eu ganho em reais e gasto em dólar, né? E não ganho tanto assim. Ganho muito bem para o padrão brasileiro, até porque eu mencionei aqui a quantidade de empregadores que eu tenho, né? Que não é, por exemplo, o estado de São Paulo ou os meus impostos que bancam, né? O sujeito que passa o dia tentando lacrar em rede social, né? Haja vagabundagem, né? Meu Deus do céu. Ou então, quando está lá
a Lespe está tentando criar confusão e sair no braço, quebrando o decoro parlamentar, né? Esse é o nível dessa turma do MBL. Então, repito, é muito cansativo acender vela para defunto, né? O troco do MBL para essa postura toda oportunista e que muitos fundadores do movimento estão absolutamente enojados e vários saíram, né? Porque é controlado a mão de ferro pelo Renan e o seu irmãozinho mais apagado, né? E que tem aí nesses ícones políticos a única, chamemos assim, entre aspas, relevância hoje, né? Kim Kataguiri, o Holliday e o próprio Arthur Duval, gente que quer entrar na justiça contra um churrasco do presidente, eis o nível, né, dos liberais. E gente que cria grupinho junto com o Alexandre Frota, sei lá quem, né? Rede e Joyce Hasselman e até PSOL. Então, assim, o futuro deles é conhecido, né? É a decadência, o anonimato e por aí vai. Mas eu estou dedicando algum tempo aqui, sim, após ver um trecho, não aguentei ver todo, é muito nojento, esse vídeo novo do Arthur Duval, porque eu queria mostrar isso. Eles usam os mesmos recursos, só que de forma piorada, do que há de pior no olavismo, e que eles sempre denunciaram. E o mais engraçado é que ele fala assim: o Olavo te chama de Rodrigo Cocostantânio, e você vai ficar do lado deles, você não tem amor próprio, você é um coitado que precisa de likes. Veja, eu tô pouco me lixando para o Olavo de Carvalho, quem eu sequer sigo nas redes sociais. Veja que curioso, né? Mas eles não percebem que estão usando o mesmo truque. Eles estão me xingando, me difamando, tentando atacar minha credibilidade, falar que eu sou vendido, passa pano e por aí vai, né? Inferindo ou insinuando ou afirmando de forma escancarada que o motivo de eu ter subido meu tom, não mudado meus princípios, mas subido meu tom em relação aos opositores do governo, é porque eu percebi a canalice e o jogo sujo de quem usa duplo padrão e é hipócrita e faz vista grossa a tudo que o Supremo Tribunal está fazendo, a mídia que eles sempre atacaram e hoje estão de mãozinha dada, retuitando Folha de São Paulo, felizes e contentes com Mônica Bergamo, a amiga de Dirceu. Veja que o Dirceuzinho do MBL daqui a pouco é o Dirceu mesmo, né? Não tem nem diferença. Olha que ponto a que a gente chegou, né? Então, é curioso isso, porque eles usam os mesmos métodos, só que de forma piorada. E mais, Olavo e companhia nunca se disseram meus amigos. Eles, sim, eles tinham um grupinho junto aqui comigo, ficavam me elogiando. Tem vídeos, basta procurar, eles mostrando da importância que eu tive para o MBL, como esteio intelectual e por aí vai, né? Bom, se eu sou de alguma forma pai, se eu tenho alguma paternidade por esse troço, que vergonha. E eu aproveito a ocasião para pedir desculpas à nação brasileira. Eu tenho muita vergonha se eu ajudei a criar esses monstrinhos ambiciosos, canalhas, vagabundos e que usam métodos que nem o PT e nem os olavistas usaram comigo. Ou seja, são sim piores. Piores. E por isso eu digo, os radicais de centro hoje merecem mais ataque e crítica do que qualquer petista e olavista. Sabe por quê? Porque, primeiro, são piores, como eu disse. E, segundo, fazem tudo isso em nome do meu querido liberalismo. Aí não dá. Aí não dá para passar. Não é mesmo? Então, senhor Arthur Duval, talvez a gente se veja na justiça, talvez eu deixe passar, não sei. Porque tenho preguiça, o tempo é escasso, gasta dinheiro e porque não vale a pena. Seu futuro, meu caro, é ou voltar a fazer o que você fazia, né? Só que do lado da turma comunista, com bolsonaristas, talvez, indo a movimentos e passeatas deles, ou então disputar uma candidatura a síndico, não a prefeitura. Não seja tão ambicioso, rapaz. Pelo amor de Deus, você é medíocre. Você nunca fez nada na vida a não ser lacrar e imitar em cima de bagunça e baderna. É esse teu destino. Candidato a síndico, perdendo, ou então algum governo, algum cargo aí pelo PSOL. É o que espera a turma do MBL. Portanto, adiós.